palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Vamos receber a palavra do Senhor em nossos corações, com fé e com esperança. O nosso texto de hoje está lá, no primeiro livro de Samuel, seu capítulo 7, leremos dos versos 5 a 12. Escrito está: Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Misga e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Ó Deus, esta é a tua palavra. Que ela possa cair hoje em terra boa, Senhor, em terra necessitada, em terra carente, Senhor, para que possa cumprir, Deus, o teu propósito nesta tarde. Seja assim, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amados, o nosso tema da nossa mensagem é: qual é a pedra da sua gratidão? Ou melhor, qual é a sua pedra de gratidão? O ano começou e as promessas feitas no romper do ano, eu te pergunto, permanecem? Tantas coisas te falaram para iniciar o ano e pouco te foi dito como continuar o ano. Não é verdade? Quais as suas garantias para continuar em 2026? Você não tem, mas Deus tem para você. Vamos saber agora, no texto lido com a vitória de Samuel sobre os filisteus. Quais os ensinos, quais as atitudes, qual o proceder que você tem para ter vitória, para ser bem-sucedido, ainda que haja encontros e desencontros, como houve nessa peleja entre os filisteus e o povo de Israel. A primeira atitude, amados irmãos, está no verso 5, que fala: congregai-vos. Muitas famílias se reuniram nas festas de Natal e no Ano Novo, mas não continuam juntas após as festas realizadas. E outras famílias nem conseguem se reunir nestas datas. Precisamos estar congregados, estar bem, por fora e por dentro, com a igreja, com os irmãos, com o pastor, na família, com o marido, com a mulher, com os pais e filhos, irmãos com irmãs, vizinhos com vizinhos, amigos com amigos. Precisamos estar congregados durante o ano de 2026. Precisamos voltar para a igreja, não adiar mais. Você quer passar o ano novo, quer passar o ano de 2026 bem e está longe da igreja? Não é possível. E com Deus Pai, com Jesus o Filho e o Espírito Santo em amor e em oração. Que a vitória, congregai-vos. Começa pela sua própria casa e família. Se acerte na sua própria igreja. Mas, acima de tudo, se acerte você com Deus.
Segundo, o povo obedeceu a Samuel, como está no verso 6. Pecamos contra o Senhor e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa, santificaram-se, jejuaram, arrependeram-se, atitudes e práticas feitas por todo ano. Você precisa obedecer ao Senhor. Filho, você precisa obedecer ao seu pai. Irmão, você precisa acertar-se com o teu irmão. É tempo, amados irmãos, de obediência, de deixar as coisas que aconteceram, é derrubar barreiras, é derrubar muros e construir pontes. Para isso você precisa se santificar, precisa jejuar, precisa se submeter à tua carne e a deixar submissa ao Espírito. Muitas coisas não aconteceram como deveria acontecer, desculpe, porque você não obedeceu. Porque se fizermos isto, não podemos ter medo das adversidades. Onde está isto, pastor? Verso 7, quando o povo dos filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados, a primeira coisa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Se você não fizer isso, não congregar, se você não se santificar, se você não se arrepender, se não acertar as coisas, vai morrer de medo. Vai morrer de medo. E a gente tem medo mesmo. A Bíblia fala sobre isso. Não estamos bem por dentro. Acerte essas coisas. Faça essas coisas. Você precisa continuar a clamar a Deus. E uns pelos outros, e Deus responderá. Está lá no verso 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Aleluias! Clama a mim, que eu te ouvirei e responder-te-ei, e te darei coisas grandes, preciosas, que não conhece. Não entramos antes de 2026 no clamor, que estava muita euforia, não dobramos os nossos joelhos para receber o dono do ano novo, o autor do ano novo, o juiz de todas as coisas. Mas Deus é tão misericordioso que a gente pode orar agora, pode começar agora, amados. Não deixe de orar, não deixe de ler a palavra de Deus para conhecer os seus ensinos e assim praticar. Não deixe de orar, amado, seja como for. Deus não está interessado na beleza das tuas palavras, Deus quer a sinceridade do teu coração. Clame na dificuldade, na luta, na adversidade. Clame, amados. E tenha costume, como toma café da manhã, almoço e jantar, de orar ao Senhor todos os dias. Deus irá te surpreender em cada estratégia que Ele usará para te fazer chegar à sua vitória, na sua igreja, na sua família, em sua vida, nos seus relacionamentos, na doença que chegar, no desemprego, no casamento. Os inimigos do pecado, do desânimo, da derrota, das brigas, da tristeza, vão fugir de sua vida e família. É isso. Você ora ao Senhor, quem afasta o inimigo, quem te dá a vitória, é o Deus que ouve a sua oração. É isso. É isso. Simples e grandioso. Você precisa ter uma pedra como testemunho das promessas de Deus, das vitórias que já foram alcançadas e tantas outras que virão, e nunca esquecer neste ano e sempre. Vou lhes contar uma particularidade. Eu tenho uma pedra que eu trouxe de Israel, mas você pode ter uma pedra como símbolo. Ela fica na minha mesa. E toda manhã em meu devocional, todos os dias eu olho para ela, para não esquecer as promessas de Deus e saber que Jesus é a minha rocha, que a minha vida e família
nela estão edificados. Esta é a pedra que é mencionada no verso 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui, aleluias, nos ajudou o Senhor, para você nunca lembrar da gratidão pelo que aconteceu, pelo que vai acontecer a cada dia, a cada situação. Quando você, Deus, às vezes vai fazer de manhã, que a pedra estiver lá, você chega em casa e se agradeça ao Senhor. Quando for colocar o seu corpo, né, para dormir, agradeça ao Senhor. E se não fizer, a pedra estará lá na tua mesa, em algum lugar que você possa lembrar. Onde está a sua pedra da gratidão, amados? Será que o ano foi só pedir, 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 pedir e nada agradecer? Faça isso. Vamos começar diferente. Eu digo, e você pode dizer comigo: Ebenezer. Ebenezer, Deus. Ebenezer, Jesus. Ebenezer, Espírito Santo. Porque até aqui me ajudou o Senhor. Não importa as lágrimas vertidas, as barreiras enfrentadas, as situações difíceis. Deus esteve, está e sempre estará contigo. E nunca se esqueça, bote uma pedra sobre a tua mesa para tu nunca esquecer de agradecer, mas também sempre esperar as promessas do Senhor que virão sobre a sua vida. E não esqueça o que está escrito em Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, estas que você ouviu, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a pedra. Quem é essa pedra, pastor? Essa pedra é Jesus, amados. A pedra angular. E ele ainda diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Que seja assim na tua vida. Edifique a sua vida, a sua família sobre a rocha. Oh Deus, obrigado. Obrigado pelo ano que terminou e obrigado pelo ano que já começou. Tu é o mesmo Deus de ontem e de hoje o será eternamente. Eu tenho que agradecer pelo recebido e muitas vezes pelo não recebido, pelo não visto que eu não agradeci, nem percebi. Foi muito bom o ano de 2025 porque eu terminei com vida. E todas as coisas que nos aconteceram foi para o nosso próprio benefício. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Alcança teu filho, alcança tua filha agora. Que ela tenha verdadeiramente uma pedra da gratidão. E quando ele olhar, ela agradeça e saber que as promessas do Senhor, todas elas se cumprirão. E não haverá nenhuma impossibilidade. Não haverá impossíveis para as tuas promessas. Te agradecemos por tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Hoje e sempre. Amém e amém.